Olha aí, dá só uma olhada nisso, ao vivo. A Globo News simplesmente fez esse papelão. Cortaram o senador na cara dura. Acabou. Silenciaram. Mas essa mordaça, essa censura que a gente vê todo santo dia, não é só aqui. Isso é um fronte de uma guerra global pela liberdade. E o maior exemplo dessa guerra aconteceu aqui, no nosso quintal. Elon Musk, o dono do X, peitou o sistema. Ele se recusou a cumprir as ordens de censura do Alexandre de Moraes, que ele mesmo chamou de inconstitucionais, e a retaliação veio pesada. Ameaça de multa bilionária, ativos congelados e, no dia 30 de agosto, a suspensão total do X no Brasil. Mas em vez de recuar, Musk dobrou a aposta e expôs para o mundo o que a gente já sabe, chamando o Moraes de ditador maligno disfarçado de juiz. Essa batalha global pela verdade é exatamente a mesma batalha que você acabou de ver naquele corte da Globo. E o que eles tentaram esconder naquela entrevista é a prova que faltava. Essa prova que faltava aconteceu ao vivo e em cores. Dá só uma olhada nisso aqui. 24 de março de 2026. O senador Flávio Bolsonaro está na Cova dos Leões, na Globo News, para comentar a decisão do STF que botou o pai dele, o presidente Bolsonaro, em prisão domiciliar. Até aí, tudo bem, teatrinho. Só que quando a pergunta vem, ele não faz média. Olha para a câmera e solta, na lata, que é perseguição política. Processo tocado por inimigos do governo Lula, para tirar Bolsonaro do jogo. É a mesma guerra, a mesma tática de silenciamento que a gente acabou de mostrar lá fora. Agora a trincheira é aqui, dentro do estúdio. Dá para ver o clima mudar na hora. A âncora endurece o rosto. A colega se ajeita na cadeira. Aquele ar de, ele saiu do script. E aí, pá, vem a mordaça, ao vivo. A apresentadora, Júlia do iLib, corta o Flávio no meio da defesa do pai, justamente quando ele fala em perseguição. Ainda ela atropela a colega, a Malu Gaspar, que ia entrar com a pergunta. A imagem dá aquela travada. A Júlia com um sorriso duro para a câmera, a Malu com a microfone, boca meio aberta, pergunta morrendo na garganta. Papelão tão escancarado que a própria âncora solta. A Júlia que manda. Encerra o programa e pronto. Assunto sepultado. Censura ao vivo. E não foi só sensação nossa. Minutos depois, portal ND+, registrando o corte. Grupos de WhatsApp fervendo e a manchete viral rodando a internet inteira. Escândalo na Globo. Apresentadora interrompe a entrevista com Flávio Bolsonaro de forma bizarra. Agora, pensa comigo. Você acha que aquilo foi só um erro? Uma gafe de apresentadora nervosa? Essa historinha de, ops, me atrapalhei, é exatamente o que eles querem que você engula. Não teve tropeço ali, teve decisão. Na hora em que ele encosta, na verdade inconveniente, alguém aperta o freio e manda seguir o roteiro. E isso não é grosseria, é operação para calar um lado da história. A questão já não é mais o que aconteceu, o vídeo mostra. A pergunta é outra. Quem precisava silenciar o Flávio naquele momento e por quê? Essa arapuca foi montada justamente quando ele começa a se colocar como o herdeiro político do pai. A armadilha era simples, mas covarde. Acharam que iam pegar o Flávio. A pergunta, você sabe, já estava pronta na agulha, encomendada. A jornalista da Globo News, a Malu Gaspar, foi a escolhida para a missão. Encurralar o senador com a suposta contradição. Queriam saber como é que um conservador, que defende linha dura, agora estava pedindo prisão humanitária para o próprio pai. Tá vendo a maldade? O objetivo não era informar. Era pintar o Flávio como um hipócrita, como um filho desesperado que abandona os próprios princípios para salvar a pele do pai. Só que eles subestimaram o adversário. Flávio não caiu. Ele olhou nos olhos dela, com aquela tranquilidade de quem já conhece o jogo sujo, e desmontou a farsa ali mesmo, ao vivo.
Ele explicou que aquilo não era um caso normal, com um julgamento justo. Aquilo era, e continua sendo, uma perseguição política. Pura e simples, orquestrada, segundo ele, pelos inimigos do pai dele e pelos inimigos do Brasil. Parem tudo! É aqui. É exatamente neste ponto que o castelo de cartas deles desaba. O que você vai ver a seguir não é só a jornalista perdendo aí o controle. É a ordem vindo pelo ponto eletrônico. É o desespero do sistema ao vivo e em cores. Se você piscar, perde o flagrante. No momento em que a palavra perseguição saiu da boca do Flávio, a narrativa da Globo começou a derreter. A verdade era perigosa demais para ser transmitida e a ordem veio de cima, no ponto eletrônico da âncora principal. Corta, corta agora. E aí a gente viu aquela cena patética, o verdadeiro papelão. A Júlia do iLib, visivelmente em pânico, atropelando a pergunta da própria colega, a Malu Gaspar, para encerrar a entrevista na marra. O climão no estúdio ficou visível, uma troca de olhares constrangidos, de quem foi pego com a boca na botija. Foi ridículo, Globo News. O que vocês fizeram? E aí, quero saber de vocês. O que vocês acharam? Foi só o tempo do programa que acabou, que conveniente, ou foi censura na cara dura para ele não falar o que o sistema não quer ouvir? Quero ler a opinião de vocês aqui nos comentários. Acharam que tinham vencido, que a mordaça tinha funcionado. Mas o que a Globo tentou enterrar vivo, a CNN ia desenterrar e colocar num palanque. Se na Globo ele entrou numa emboscada, na CNN ele ia encontrar um microfone aberto. E o que ele falou lá? O que ele falou lá foi o que fez o sistema tremer de verdade. E é exatamente isso que a gente vai ver a seguir. E acontece isso aqui. A gente sai daquele galinheiro, daquela gritaria da Globo e aterrissa em outro mundo, no mesmo dia. Dá só uma olhada na diferença. O cenário muda, o tom muda. Acaba a trilha sonora de filme de terror, entra uma vinheta de jornalismo sério. De um lado, o caos, jornalista de cabeça baixa esperando a ordem no ponto. Do outro, na CNN, um estúdio limpo, organizado. Um ambiente profissional. Ali, meu amigo, não tinha militante fantasiado de repórter, não. Tinha jornalista. Acabou a palhaçada de interromper a cada 5 segundos. Acabou a perguntinha, com a armadilha plantada para te derrubar. Pela primeira vez naquele dia, deram para o Flávio Bolsonaro o que a Globo tem pavor de dar para qualquer um de nós. Um microfone aberto e tempo. Deixaram o homem falar, sem mordaça, sem censura. E quando você tira o barulho do sistema tentando abafar, o que sobra? O que a gente vê não é o espantalho radical que eles tentam pintar todo dia. A gente vê o estrategista. E ali, com a liberdade para falar, o Flávio finalmente pôde mostrar que ele não é só uma peça no jogo. Ele é o jogador. E ele começou a desenhar, ao vivo, um projeto que a velha mídia reza todo dia para você nunca entender. E qual é esse projeto que a velha mídia reza para você não entender? É simples, é o medo deles. Quando você tira a mordaça, quando não tem editor militante berrando no ponto eletrônico, sobra o quê? Sobra lucidez, sobra estratégia. Longe daquela gritaria coreografada da Globo News, na CNN o Flávio sentou, respirou e mostrou com uma calma irritante para os inimigos porque o sistema tem pavor dele. Ele não é só o filho do Bolsonaro, ele é um articulador. É o cara que junta a tropa, distribui função, decide onde vai a munição e qual alvo vem primeiro. E aí vem o flagrante. O mesmo cara que eles chamam de radical, extremista. Aquele dos rodapés histéricos da Globo e das manchetes Flávio tensiona a democracia. E estava ali falando baixo, explicando passo a passo, enquanto quem parecia nervoso eram os comentaristas tentando arrancar polêmica. Vê se não é inversão de mundo. Nessa entrevista ele começou a desenhar, no quadro, o futuro da direita no Brasil. E o primeiro ponto é cristalino: união.
Chega de briguinha de ego, chega de rasteira de bastidor. É mirar no inimigo comum que está destruindo o país, que é o PT e o consórcio de aliados pendurado no governo. Simples assim. E presta atenção nesse trecho, porque aqui deixa de ser só discurso bonito. Isso que ele descreveu não é aquele papo genérico de união da direita, que a velha mídia adora ridicularizar. Tem nome. É o que eu chamo de doutrina da trincheira unificada. É tática de guerra mesmo. E essa doutrina funciona em 3 movimentos muito claros, que ele vai sugerindo ali, calmamente, na CNN. Primeiro movimento, fechar a própria linha de frente. Parar de gastar bala em aliado, parar de fazer live para destruir quem está do mesmo lado. Regra número 1 da trincheira. Não atira no companheiro que está mirando para o mesmo lado que você. Segundo movimento, abrir corredor com quem já foi adversário, mas hoje está contra o desastre do governo. É aí que entram nomes como Sérgio Moro, Ratinho Júnior, Caiado. E ele fala disso sem rancor, sem lista de mágoas. Terceiro movimento, concentrar fogo no alvo principal, o projeto de poder do PT e dessa esquerda que aparelhou o Estado. Tudo que não ajuda a derrubar isso atrapalha. Na própria conversa, dá para ver a sequência. Ele não perde tempo discutindo quem vai ser cabeça de chapa, puxa tudo para o eixo de projeto, de alinhamento, de quem topa entrar na linha de tiro contra o governo atual. E é exatamente no meio dessa aula de estratégia que vem a tal bomba sobre o Sérgio Moro, aquela parte da conversa que a velha mídia fingiu que não aconteceu na entrevista. Vamos ouvir. Ouviu? Ele crava que está construindo pontes. Pontes no plural. Inclusive com adversários históricos, como o próprio Sérgio Moro. Não é fofoca de bastidor, é o cara dizendo, ao vivo, que está disposto a sentar na mesma mesa com quem já bateu de frente com o bolsonarismo. Na sequência, o âncora puxa nomes, Ratinho Júnior, Caiado, e repara na resposta. Em vez de cair naquele joguinho de fulano eu gosto, ciclano me traiu, ele sobe o nível. Não fica prisioneiro de nome nenhum. Ele fala de princípio. A linha é, quem está contra o desastre do governo atual, quem não aceita esse projeto que está destruindo o país, entra na conversa. A prioridade não é vaidade, não é vingancinha pessoal. É salvar o Brasil do buraco onde o PT enfiou a gente. Isso é postura de comando. É o olhar de quem enxerga o tabuleiro inteiro. Não a briguinha do dia. Muita gente confunde isso com fraqueza. Ah, mas ele está se aproximando de fulano. Ele amoleceu. Nada disso. Isso é maturidade política. É pragmatismo de trincheira. Se o cara topa segurar o fuzil do lado de cá contra o mesmo inimigo, ele entra na linha ponto. Você não precisa amar o sujeito, você precisa saber se ele vai atirar para o lado certo. Agora, olha o truque da velha mídia. Essa parte estratégica da entrevista, o raciocínio de bastidor, some. Nas análises de estúdio, o que você vê? É meme de direita rachada, comentarista dizendo que Flávio busca sobrevivência, como se fosse desespero pessoal. Eles escondem a doutrina, escondem a lógica de pontes e reduzem tudo à novela de intriga. Só que o sistema não consegue esconder o fato cru para sempre. Tanto que agora em março de 2026, você abre lá o Valor Econômico, o canal Meio, e está escrito preto no branco. Flávio Bolsonaro anuncia apoio a Sérgio Moro para governador do Paraná, num tabuleiro em que Ratinho Júnior e Caiado também são peças desse jogo. Eles foram obrigados a registrar o movimento. A velha imprensa admite a casca, a manchete do apoio, mas continua escondendo o recheio. O que esse apoio significa dentro da doutrina da trincheira unificada? Na prática, o que é isso? É a doutrina da trincheira unificada funcionando ao vivo, na sua frente. União interna, pontes com ex-adversários, foco no inimigo maior. Não é improviso, é visão de estadista.
A mesma figura que o sistema tentou carimbar como radical, aparecendo em forma de plano racional, coerente. Só que essa história não para no Paraná nem no nome do Moro. Se ele já está aplicando essa doutrina no estado-chave agora, a pergunta que fica é: qual é o próximo passo desse plano? Em que outros tabuleiros essa estratégia vai entrar em jogo? É exatamente aí que a conversa vai esquentar no próximo capítulo. E quando você acha que a aula de estadista e de pragmatismo já tinha chegado no auge, quando a própria CNN, braço do sistema, já tinha levado um nocaute, o jornalista endireita o corpo, o olhar pesa. Ele sabe que o momento é histórico. Dá pra ver. Some o âncora neutro, entra o teatrinho da velha mídia, mas por trás está claro. Ele vai soltar a pergunta que você queria fazer e não deixam, porque te calam. A entrevista estava acabando. O clima de estratégia vira tensão. Trilha de suspense sobe, silêncio antes do disparo. O jornalista ajeita a gravata, a câmera fecha no rosto dele, corta para o Flávio, olhar firme, esperando o tiro. E aí ele solta. Não é qualquer questão. É a pergunta que bota fogo no tabuleiro político e abre a porta para a maior revelação política do ano. O topo da montanha-russa antes da queda. Ele encara o Flávio e manda: senador, e se o seu pai, Jair Bolsonaro, tiver os direitos políticos devolvidos e puder se candidatar em 2026, o que acontece com a sua candidatura? A pergunta fica esperando a resposta que sela o jogo de 2026. A sala ficou em silêncio. A pergunta do jornalista da CNN, a pergunta de $1 milhão, ficou pendurada no ar. Flávio não abaixou os olhos. Não respirou fundo para ganhar tempo, Ficou imóvel na cadeira, ombros tensos, encarando o repórter. A resposta que ele deu ali, ao vivo, para o Brasil inteiro, não tinha cheiro de frase ensaiada. Não era texto de marqueteiro. Era desabafo de filho e decisão de herdeiro. Pela primeira vez ele abriu para o público uma conversa privada, definidora, que tinha tido com o pai. Naquele estúdio da CNN dá para ver a virada. Flávio se ajeita na cadeira, inclina o corpo para frente, leva as mãos unidas para o colo. Quando fala do pai, a voz desce meio tom, fica um pouco embargada, mas firme. A câmera aproxima, pega o olho brilhando. Você percebe que ele não está mais só respondendo a um jornalista. Ele está abrindo para o país inteiro o que decidiu em família. E aí ele reconstrói ali, em rede nacional, o momento íntimo. Eu olhei nos olhos do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, e perguntei, na lata, sem rodeio nenhum: pai, e se o senhor tiver os direitos políticos de volta, o senhor vai ser candidato? E a resposta, segundo o próprio Flávio, não veio primeiro em palavras. Veio num gesto. Ele conta que o pai só levantou a mão, devagar, e balançou a cabeça num não horizontal, seco. Nada de sorriso, nada de ambiguidade. Olhar sério, aquele silêncio pesado de sala que você sente no peito. Flávio descreve esse gesto na TV como quem ainda carrega o peso da decisão. Um único movimento firme que já encerrava qualquer discussão. Depois desse não mudo, vem o que interessa. A frase, justamente aquela que a Globo News tentou desesperadamente abafar quando o assunto era defesa. Aquela mesma turma que corta microfone quando a narrativa não serve. E aí, quem é que acaba transmitindo clarinho em rede nacional? A CNN Brasil. O próprio Jair Bolsonaro, a maior liderança política e moral que esse país tem, olha para o filho e solta, palavra por palavra, o que sela o destino da direita brasileira. Flávio reproduz a fala ao vivo na emissora. Não, candidato, independente do que acontecer. É você, Flávio. Acabou. Acabou a especulação, acabou o disse-me-disse da imprensa militante. Tá ali, carimbado pela própria CNN Brasil. O bastão foi passado. Aqueles mesmos comentaristas que chamavam você de gado,
de conspiracionista por dizer que o herdeiro natural era o Flávio. Agora vão ter que engolir o corte ao vivo dele, contando isso no ar. Se o próprio pai crava que o candidato é o filho, não tem mais talvez, não tem mais fonte anônima. Flávio é o herdeiro escolhido. É a verdade atropelando a censura. A Globo News tentou esconder a defesa. O sistema inteiro trabalhou para te calar e quem acabou entregando a coroação do sucessor foi a televisão deles. A Globo corta, a CNN revela. Isso é humilhação em rede nacional. É bonito de ver. O recado tá dado. Se o próprio Jair Bolsonaro olha para o filho e diz, candidato é você, não é editorial de jornal que vai redesenhar essa linha de sucessão. Ela ficou clara como a luz do dia. Mas, e agora? O que acontece a partir do momento em que o sistema sabe, sem sombra de dúvida, quem é o alvo principal para 2026? Eles não vão ficar parados assistindo. O jogo não só virou, ele subiu de nível. E é exatamente por isso que no próximo passo a gente precisa destrinchar as novas regras desse tabuleiro. E a regra, meu amigo, é muito simples. O plano deles fracassou. Fracassou de forma espetacular. Toda aquela tentativa da Globo News, aquele teatro de censura, aquela mordaça ao vivo, só serviu para uma coisa, para amplificar a mensagem, para jogar um holofote gigantesco em cima da verdade que eles queriam esconder. Pensa comigo, relê as imagens. Na Globo News, aquela tela em preto e branco, o som cortado, estática, o senador virando quase uma sombra enquanto a apresentadora tenta emplacar a mordaça. Logo em seguida, na CNN, tudo colorido, vibrante, áudio limpo, o mesmo senador falando sem trava, resposta por resposta, do jeito que você acabou de ver aqui. É a mesma pessoa, o mesmo tema, dois mundos completamente opostos na sua frente, como se fosse um laudo pericial em vídeo. Eles tentaram silenciar um senador. E o que conseguiram? Transformaram aquele corte patético da Globo News na prova definitiva de que o sistema tem medo da palavra. E mais, quando a fala dele explode na CNN, aberta, clara, eles sem querer colocam a faixa de herdeiro oficial no peito dele. Tentaram esconder a verdade debaixo do tapete, mas ela achou outro microfone, outra câmera e voltou 10 vezes mais forte, esfregando na cara deles o próprio golpe mal dado. E não foi só ele que venceu. Cada pai de família que assistiu àquela censura ao vivo e depois viu a entrevista completa sentiu a mesma coisa. Não sou só eu que tô vendo esse absurdo. Quem parecia pequeno diante da grande mídia era justamente o povo. No final, é a Globo News que sai nanica, desmoralizada, e é o público que sai gigante, com a certeza de que não tá louco, que o problema é o sistema. Diante de tudo isso, com as imagens exibidas, com a prova já colocada em cima da mesa, não resta dúvida para nenhum jurado honesto. Fica registrado em ata para constar nos anais dessa eleição. O veredito está dado, acabou. Neste processo específico, em que a mídia tentou assassinar uma reputação ao vivo, eu declaro, Flávio Bolsonaro não é apenas um candidato qualquer. Ele é a continuação direta de um legado, no jeito de enfrentar a imprensa hostil, na defesa das mesmas bandeiras do pai, na coerência do que ele falou ali, sob pressão, sem recuar 1 milímetro. Isso agora está consolidado na cabeça de quem viu. Essa vitória narrativa do dia, essa percepção de quem é quem, a grande mídia não consegue mais apagar, por mais chamada enviesada, corte maldoso ou ataque coordenado que venha. A batalha de hoje foi vencida. Ponto final nesse capítulo. Mas a guerra segue porque o sistema continua inteiro, acordando amanhã para tentar de novo. A partir daqui, a pergunta não é mais o que eles vão fazer. A gente já sabe o script deles. A pergunta é, o que nós vamos fazer com esse veredito nas mãos? Vamos guardar para nós ou transformar essa prova em munição, em conversa, em ação?
Você viu. Você viu com seus próprios olhos o que eles fizeram com o Flávio. Viu a Globo News transformando entrevista em interrogatório. Viu a mordaça ao vivo. Viu o truque. E também viu, em outra bancada, quando finalmente deixaram ele falar e a verdade apareceu inteira, sem corte, sem filtro. Eles passam o dia inteiro fingindo neutralidade. Mas na hora H, escancaram de que lado estão e contra quem jogam. Agora a luta passa para suas mãos. O sistema tem a mídia, tem o dinheiro, tem as togas. E nós? Nós temos a verdade. E nós temos uns aos outros. Nós somos a mídia agora. Quando você aperta o botão de compartilhar, você entra na linha de frente junto com milhares de brasileiros que pensam como você e não aceitam mais calar. Não deixe essa vitória morrer aqui, preso nessa tela. Torna isso um ato de guerra. Pega este vídeo, ele é a tua munição, e dispara em cada grupo que você participa, família, trabalho, igreja, amigos da rua. Mostra para todo mundo quem é o verdadeiro herdeiro do Bolsonaro. Mostra o Flávio tomando pancada e ficando em pé, e esfrega na cara do sistema que eles morrem de medo desse nome. Cada envio é um recado. Ele não está sozinho, e você também não. A guerra continua. Esta é a sua arma. Usa!